Bem-vindo, bem-vinda! Você que está aqui hoje, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui se dedicando, se capacitando, melhorando o seu ensino, buscando o seu melhor e dedicando o seu tempo e energia a isso. Quero agradecer você que está aqui comigo com a mão na massa nesse movimento de conscientização do Phonics no mundo bilíngue. Então não é todo mundo que tem esse tempo, que tem essa dedicação que você está tendo aqui. Quando você faz algo diferente da maioria, os seus resultados também são diferentes da maioria. Você já percebeu que o ensino bilíngue da maioria não é tão diferenciado assim? Então a minha sugestão para você é sempre buscar se diferenciar, fazer algo diferente da maioria, para você sempre se destacar. Na aula de ontem eu te mostrei como se colocar no mundo de possibilidades, fazer o que é possível quando todo mundo em sua volta acha impossível, ensinar o que uma escola de prestígio ensina usando os mesmos métodos que eles usam. Imagina você dentro de uma escola internacional, de uma escola nos Estados Unidos, aprendendo com a professora que está dando aula, que está alfabetizando lá. Uma professora do KG, do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Imagina quanta riqueza de informação você pode ganhar nessa experiência. É isso que eu quero te mostrar aqui, mesmo que seja um pouquinho, eu quero te passar o máximo que eu puder dessa experiência, de como que é ter a experiência de alfabetizar uma criança igual nas escolas internacionais, nas escolas americanas. Te dá um gostinho, te dá um sneak peek de como que funciona tudo lá dentro. Essa experiência vai te dar muito mais confiança, muito mais autoridade para que você possa ensinar os seus alunos de uma maneira mais estruturada, mais sólida. Na aula 1 eu te mostrei o que a gente precisa desconstruir no nosso próprio aprendizado, no que nós aprendemos em escolas de línguas, em outros tipos de escola, e como que a gente precisa aprender de uma maneira correta. Na aula número 2 eu te mostrei a base do ensino, a base da alfabetização, a base do Phonics. O que você precisa ter na sua aula para poder ter uma estrutura bem firmada para construir a alfabetização em cima, que é o Phonologic Awareness, o Phonemic Awareness, a noção do som da fala. E nessa aula número 3, a gente vai falar sobre como construir toda essa alfabetização no mundo dos nossos alunos e também no nosso próprio mundo, se você ainda se sente que você precisa ser alfabetizada antes de alfabetizar o seu aluno. Nessa aula eu vou te mostrar como que tudo isso é possível, como que nós vamos juntar todos esses tijolinhos que eles estão todos espalhados, todos entre uma parede, uma construção sólida do Phonics. E amanhã, na nossa última aula, a aula bônus, eu vou falar sobre o acabamento. Ele é um pouquinho de decoração, que é o Science of Reading. Eu vou te mostrar o que é essa ciência que estuda a eficiência do Phonics no ensino bilíngue, no ensino da leitura. Eu vou agora abrir um parêntese antes de iniciar nossas aulas e conversar com você um pouquinho sobre o que é uma escola internacional, que é exatamente onde você vai ver mais a alfabetização, o ensino bilíngue. E muitos professores, muitos teachers, eles mandam mensagem para mim querendo saber como que eu faço para dar aula em uma escola internacional. Qual é a diferença entre você dar uma aula particular, uma aula em escola de línguas, uma aula em escola bilíngue e uma escola internacional? A maior diferença é o ensino que você entrega. Nas escolas internacionais você ensina em inglês, em escolas de línguas ou em outras escolas de menos inglês você ensina o inglês. Então nas escolas internacionais o inglês é mais pesado e você também é mais respeitado, você ganha melhor. Eu acredito que hoje o salário de uma escola internacional no Brasil está mais de R$10.000 por mês. Numa escola fora do Brasil eu acredito que chega perto dos R$20.000 por mês. É importante você saber que essas teachers que dão aula em escolas internacionais aí no Brasil já foram teachers em escolas bilíngues, já foram teachers em escolas de línguas, já foram teachers particulares, assim como você. Então pensa que isso é uma escada, é uma oportunidade se você quer chegar lá, se você quer ganhar um pouquinho mais. E sim, isso é possível para qualquer pessoa, foi possível para mim. Eu também comecei dando aulas em escolas de língua,
depois aulas particulares e depois só que eu fui para a escola internacional no Brasil e agora estou em escola internacional fora do Brasil. O maior problema das escolas internacionais hoje é a falta de teachers capacitados. E isso tem uma carência muito grande e é por essa carência, vendo essa carência, que eu resolvi criar esse canal para você, teacher, que quer se capacitar, quer ter uma oportunidade melhor de salário na sua carreira, ter essa oportunidade de trabalhar numa escola internacional é real sim. E eu vou falar um pouquinho agora sobre como que essas escolas internacionais funcionam. As escolas internacionais originalmente foram criadas para servir os filhos de pessoas que vieram para o Brasil para trabalhar em uma empresa, uma multinacional. Esses filhos dessas pessoas estrangeiras que vieram para o Brasil precisavam de uma escola. E essas escolas internacionais, então, elas foram feitas para servir esse grupo de pessoas. Acontece que o poder aquisitivo das pessoas começou a aumentar. Isso quer dizer que os pais locais queriam também que os seus filhos estudassem nessas escolas internacionais que estavam muitas vezes na sua cidade ou nas cidades vizinhas. Pais que entendem que o currículo de escola internacional é diferenciado, que o currículo é um currículo melhor, que os professores são professores mais capacitados, que entendem melhor da língua inglesa. Esses pais não se importavam de pagar um pouco a mais ou muito a mais para os seus filhos estudarem em escolas internacionais da sua cidade ou de cidades vizinhas. A criança, ela vai sair de lá com inglês fluente, como se ela estivesse morando nos Estados Unidos ou morando na Inglaterra ou morando em qualquer outro país que fala o inglês como sua primeira língua. Por que essas escolas são tão cobiçadas? Porque elas ensinam the real thing, o inglês verdadeiro, o inglês que a criança vai aprender como se estivesse indo numa escola americana. Elas ensinam o que há de melhor e é isso que muitos pais querem. Eles querem que os seus filhos aprendam o que há de melhor. Por que eu falo isso? Porque os professores dessas escolas, então, eles precisaram se adaptar, porque a maioria das crianças começou então não ser crianças internacionais, serem crianças locais que falavam mais português, no caso se a gente está falando do Brasil, mas isso serve para qualquer país, aqui no mundo árabe também. As crianças locais que estavam buscando essa informação não falavam tanto o inglês, elas falavam mais a sua língua materna. E os professores precisavam se adaptar para alcançar esse novo grupo de aluno. Muitos professores nativos não conseguiam alcançar essas crianças bilíngues, porque eles não tinham a experiência de dar aula para crianças que não falavam inglês. E é aí que eu entro e é aí que você entra. Nós temos a experiência de dar aula para crianças bilíngues. Por que os professores nativos americanos ou britânicos não davam conta? Porque eles nunca ou raramente aprenderam uma segunda língua. Nós já tivemos a experiência de aprender uma língua. Nós sabemos onde que aperta o calo, nós sabemos qual é o processo e isso nos capacita para ser mais fácil de ensinar os nossos alunos. Nós já tivemos essa percepção do aprendizado e comprovadamente isso fica mais fácil para a gente passar. Mas sim, é muito raro achar um professor como eu, como você. A maioria dos professores não sabem o currículo americano. Ele conhece sim o como que ele aprendeu o inglês, mas ele não consegue, ele não sabe quais são os passos para ensinar o currículo americano. Então existe uma carência muito grande nessa área. Professores que conheçam o currículo americano e professores que têm experiência em ensinar crianças bilíngues. Não importa se a língua nativa da criança é a sua língua nativa ou uma outra língua nativa. Uma vez que você sabe ensinar inglês para uma criança bilíngue, você sabe o processo. No caso, eu não falo árabe, mas eu ensino inglês para crianças que não falam inglês, estão aprendendo inglês, mas que só falam árabe. Mas eu entendo qual é o processo do ensino, porque eu também tive que aprender um dia. Por isso que é nessa adaptação, é nessa experiência que eu entro e que eu convido você a explorar também, a se capacitar para dar aula para essas crianças bilíngues, que o mundo está muito cheio delas, não só no Brasil também. No Brasil tem várias crianças que querem ser fluentes em inglês e por isso que precisa de você, precisa de mim, para que nós juntos podemos alfabetizar essas crianças, ensinar o inglês da maneira certa. Que seja em escola de língua, que seja nas suas aulas particulares, que seja em escolas internacionais, não importa. Quando uma criança agora chega até você, você tem essa missão de
alfabetizar essa criança da maneira correta. E como que você pode fazer a diferença? Imagina se você souber tudo que essas professoras sabem, o currículo que ela ensina, o método que ela usa. Isso vai abrir muitas possibilidades na sua vida. Agora eu vou mostrar para você um recadinho que eu recebi ontem da Rose, uma aluna do curso que também conheci pessoalmente ela num curso de capacitação que eu fiz em Joinville, agora em agosto de 2022. Estava no processo de entrevista e ela conseguiu um emprego no Kuwait. E inclusive é na mesma escola que eu também apliquei uma vez e também foi oferecida a proposta de trabalho, mas eu escolhi vir aqui para Oman. A Rose, ela conseguiu o trabalho nessa mesma escola. Do mesmo jeito que ela estava muito animada, ela estava muito nervosa. Eu não sei como que vai ser, eu não sei como que eu vou me adaptar no mundo árabe, como minha família vai se adaptar. E ontem ela chegou lá no Kuwait e me mandou esse recadinho. Depois ela me mandou um áudio dizendo como que ela tá feliz, como que ela foi bem recebida na escola dela. Vou mostrar agora pra você aqui rapidinho o videozinho que ela me mandou ontem à noite. Oi Aline, tudo bem? Eu vim aqui para te agradecer pelo curso, dizer que ele é maravilhoso. Eu não comprei o teu curso agora, comprei já faz bastante tempo, talvez um ano e meio, 2, mas só agora eu tirei um tempinho para fazer esse depoimento. Muito obrigada por compartilhar tudo que tu sabe, todas as tuas experiências, e dizer que quem não comprou ainda, né? Não sabe o que tá perdendo, vai ajudar bastante. E também dizer que graças às tuas dicas de onde postar o nosso currículo, os nossos certificados, enfim, eu estou aqui no Kuwait, trabalhando para uma escola internacional, e isso graças à tua ajuda também, Aline. Quando eu fui fazer a entrevista, tu me ajudou bastante, né? Me deixou tranquila. Eu assisti aquele teu vídeo sobre como fazer uma entrevista em escola internacional e me deixou bastante tranquila para que isso acontecesse, né? Então, muito obrigada, Aline. Você é demais. Olha como que ter acesso a uma informação diferenciada mudou a vida da Rose e pode também mudar a sua vida. Existe um vídeo no YouTube que eu mostro todo o processo, como que acontece para você aplicar para uma escola internacional. E se você tiver qualquer outra dúvida e desejar também saber como que você pode também trabalhar numa escola internacional, assim como eu, assim como a Rose, pode me mandar uma mensagem no direct e eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Eu quero dizer para você que você não tá sozinho nessa mudança. Essa mudança a gente vai fazer juntos, tá bom? Nós temos um grupo de alunos e alunas bem unido, onde a gente troca informação, a gente troca oportunidades de trabalho, troca atividades, troca ideias. Nunca ninguém tá sozinho. A gente sempre compartilha nossas frustrações e nossas alegrias também. Então, esse é uma comunidade que a gente tem entre nós, os nossos alunos do curso, que a gente pode ajudar uns aos outros. Esse grupo, felizmente, está crescendo a cada dia. A gente tá aqui para puxar a mão de um do outro, para somar, para animar e para se capacitar. Por isso que eu digo, você pode contar com o meu apoio nesse caminho que vai fazer toda a diferença para você. Eu já vou avisando que hoje mesmo eu vou abrir as inscrições para a nova turma do curso Passo a Passo, como alfabetizar em inglês com Phonics. Esse curso é o curso mais completo que você já viu. Ele te dá detalhadamente os passos, com atividades exclusivas para você fazer com seu aluno durante todo o processo do aprendizado dele. Você não precisa pensar em nada, tá tudo aqui para você no passo a passo. Eu não vejo a hora de abrir as inscrições para conhecer você, o meu novo aluno, a minha nova aluna. Não esqueça de se inscrever no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está em nenhum grupo, o link está aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever lá, porque você recebe informações, você recebe atividades que só quem está no grupo do WhatsApp vai receber. Então vamos lá para a aula de hoje, a aula de número 3, The Building Blocks of Phonics. Nessa aula, a gente vai colocar a mão na massa para a gente poder construir o Phonics no aprendizado do seu aluno ou também no seu aprendizado. Depois que a gente já colocou a base, que é o Phonological Awareness, o Phonemic Awareness, agora nós estamos prontos para fazer a sequência do ensino. O que ensinar primeiro, o que ensinar depois e como ensinar. Tudo isso a gente vai ver agora durante essa aula. Na aula 1, nós desconstruímos, né, o nosso conhecimento prévio, baseado no que nós aprendemos em português, para que a gente possa construir de novo agora de uma maneira correta, com a
pronúncia correta na língua inglesa. Na aula 2, a gente viu a base dessa construção que a gente está criando aqui juntos, para a gente poder realmente agora construir a sequência, construir o nosso novo aprendizado, que é a alfabetização da maneira certa na língua inglesa. Como o nosso objetivo é aprender phonics, eu vou mais uma vez revisar o que é o phonics. O phonics é o método de alfabetização da língua inglesa. É o que nós usamos para alfabetizar a língua inglesa. Nós temos duas definições. Essa é a primeira, e a segunda definição de phonics é o relacionamento entre o som produzido pela fala e a letra na escrita, e as letras na escrita. Então, esse relacionamento do phonological awareness, do som produzido pela fala, com as letras na escrita, quando eles se juntam, nós temos o phonics. Ontem nós falamos mais sobre o som produzido pela fala, agora a gente vai falar sobre como juntar as letras na escrita com o som produzido pela fala. Como construir? Qual a sequência? Aqui a gente vai ver a sequência que nós ensinamos o phonics. Uma vez que o seu aluno já tem o phonological awareness desenvolvido ou está desenvolvendo o phonological awareness dele, você já pode começar com a sequência. Você não precisa esperar um estar completamente feito para iniciar o outro. Quando nós ensinamos phonics juntamente com o phonemic awareness, ele tem mais efeito, ele faz mais sentido para a criança. Você escuta o som e você já também aprende a como escrever esse som. Então é isso que a gente ensina nas nossas escolas, lá do prezinho, do kindergarten, do first grade, second grade, third grade, tá? Então é isso, essa parte da alfabetização, quando a gente junta o som que a gente escuta, como que as letras são escritas, né? Como que nós escrevemos esses sons no papel. É aí que nós estamos alfabetizando, aí que nós estamos ensinando o phonics. Eu expliquei que temos 44 sons e apenas 26 letras do alfabeto. Quando a gente começa a ensinar os nossos alunos, nós começamos lá no kindergarten a ensinar os 26 sons do alfabeto primeiro. A gente chama de single letter sounds, quer dizer, uma letra. Um single letter é um som, tá? A correspondência de um som com uma letra. Faz mais sentido para a criança aprender desse jeito. Então, durante o primeiro ano, prézinho, o primeiro ano de alfabetização, que seja pré-escola, primeiro ano, você vai ensinar os single letters. Independente do seu aluno se está iniciando no aprendizado ou se você tem um aluno que já é alfabetizado em alguma outra língua, que você está dando essa aula particular para ele, você também vai começar com o mesmo processo, porque isso é uma sequência, tá? Nós ensinamos as habilidades, não é por idade. Não importa se a criança tem 5, 6, 8, 12, 20 anos, ou se é um adulto já alfabetizado. Você vai ensinar as habilidades em ordem. Phonics se é ensinado por habilidades, não por idade. Tá? Então, como que eu faço para ensinar phonics para adulto? Essa é a ordem. A única diferença é que para o adulto você não vai precisar ensinar ele a fazer o segmenting and blending, fazendo tss com a fica tá. Essas coisas você não precisa ensinar, porque o adulto, uma criança que já está alfabetizada, já entendeu essa parte. Se você está alfabetizando desde o iniciozinho uma criança, sim, você vai ensinar também ela a fazer a junção dos sons. Mas o adulto não. E outra coisa, o adulto você não vai ensinar com muitas coisas lúdicas, com brincadeirinhas, com manipulativo, porque ele não precisa desse engajamento para ele prestar atenção. Você pode ser mais curto e simples do jeito que você ensina. O conteúdo é o mesmo, você vai ensinar o conteúdo em ordem da mesma maneira. Só a maneira que você vai passar para o seu aluno adulto, ou para o seu aluno adolescente, ou para o seu aluno que já é alfabetizado, vai ser um pouquinho diferente. Mas uma coisa eu te digo, adulto também gosta de aprender como criança, eles gostam de aprender com os mesmos materiais, eles acham divertido também. Então, aqui uma sugestão para você, você pode sim usar os mesmos materiais. Não são todos adultos que gostam, mas fica a dica para você, pode tentar. Quando a gente começa a ensinar os sons para os nossos alunos, antes da gente começar a ensinar eles a lerem, a gente vai ensinar o som do single letter sound, certo? De cada letra tem o seu som. A gente começa com os sons iniciais. Como que começa essa palavra? Então eu vou colocar aqui um exemplo de uma atividade para você ver como que a gente faz essa introdução das letras do alfabeto com o phonemic awareness. Aqui a criança não precisa estar sabendo ler, você pode fazer isso com crianças em casa, quando você já está introduzindo as letras do alfabeto, as 26 letras do alfabeto, crianças na pré-escola. Isso é muito bom para construir um vocabulário no seu aluno, na sua aluna, tá bom? Você constrói vocabulário já introduzindo phonics, já introduzindo o phonemic awareness. Aqui você pode pegar cartões, pegar figuras e pedir para o seu aluno, começa com que sound, né? Avocado, alligator, apple,
axe, airplane, astronaut, ant, arrow. Então, tudo aqui você mostra para o seu aluno o som que começa, que é o nosso som do A, tá bom? Do short A sound, do A. Lembra que agora nós estamos só falando do short sound das vogais curtas, tá? A gente não vai falar ainda das vogais longas, porque quando a gente ensina o single letter sound, a gente foca no som das vogais curtas, não ensinamos as vogais longas até ensinarmos todos os 26 sounds, tá bom? E também alguns digraphs e blends. As vogais longas, elas são ensinadas depois, quando o nosso aluno já até sabe fazer o segmenting and blending. Toda essa atividade tem sim no curso e muito mais só apenas do que essa. Eu só tô mostrando essa como um exemplo. Se você tá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar essa atividade para você em PDF no grupo do WhatsApp. Junto com desenvolver o Phonemic Awareness, os sounds de cada letra do seu aluno, dessas 26 letras, você também vai poder ter outras atividades para você praticar com os seus alunos, como introduzir o nome das letras. O nome das letras a gente ensina como uma informação, ele não faz parte da alfabetização, tá bom? A alfabetização a gente vai focar no som, a gente não foca no nome das letras. O nome das letras, ele é apenas para informação do seu aluno para saber como que chama aquela letra, não para fazer som, não para ser alfabetizado. O que eu falo para os meus aluninhos, eu desenho uma vaca na lousa, eles gostam do jeito que eu desenho a minha vaquinha, e eu falo como que a vaca chama? Vaca, né? Cow, no caso. É um cow. O que é isso? É um cow. Como que ela chama cow? Qual é o som que ela faz? Ela faz cow? Não, ela faz moo. Então, a vaca, o nome dela é cow. Ou a gente também pode dar um outro nome para ela, mas o som que ela faz é moo. As letras são as mesmas coisas, ela tem um nome, mas o som que ela faz é diferente. Então, a gente vai focar no som, tá bom? Então, sempre quando eu pergunto, qual que é o som disso e eles me falam a letra, eu falo, você tá falando que a cow faz o som do cow. Não, ela faz o som do moo. Eu quero o som, não quero o nome da letra ou o nome da cow. A, B, E, L, J, H, H, E, A. A. Que é isso aqui? Muito bom. Você pode usar flashcards mostrando as letras em capital letter, né, letras maiúsculas e letras minúsculas, para que a criança possa reconhecer, né, o som que a letra faz em diferentes formatos, em diferentes fontes. E quando nós ensinamos phonics, nós focamos nas letras minúsculas, tá bom? Nós não usamos letras maiúsculas. Por quê? Porque você vê letra maiúscula apenas no início de cada frase. Você não escreve uma frase inteira só usando letra bastão. Então não tem por que você ensinar uma criança em letra bastão se não é isso que ela vai ver na vida real dela. Ela vai pegar um livro, não vai estar tudo escrito em letra bastão. Então não é assim que nós ensinamos phonics, não é assim que nós ensinamos a alfabetização em escolas internacionais. Eu não sei por que no Brasil a gente ainda ensina crianças em letra bastão, porque quando ela for aplicar o conhecimento dela, não vai dar certo, porque os livrinhos infantis não são em letra bastão, eles usam só a primeira letra maiúscula, o resto é a letra minúscula. Então é assim que a gente ensina, porque a gente quer que o nosso aluno já aplique o que ele aprendeu já right away, já na hora. Ele já vai querer começar a ler um livrinho. Eu vou mostrar aqui para vocês também sobre os livrinhos que as crianças já podem começar a ler assim que elas são alfabetizadas. Para cada som de letra que você ensina, que é a vez do dia, você precisa tirar uma aula inteira para isso. A gente não ensina 2 sons de uma vez. A gente sempre foca num som, ou num som por dia, ou num som por aula, ou num som por semana. Você sempre vai fazer um som, praticar aquele som e depois na outra aula você faz o outro som. Então, às vezes, se você dá aula uma vez por semana, vai ser um som por semana. Se você dá aula 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, tá bom? Então, não importa quantas vezes você dá aula para o seu aluno, se é particular, se é online, você vai focar num som por aula. E tem atividades suficientes para você usar para praticar esse som. Aline, mas o som que eu ensinei na última aula, ele não
aprendeu muito, ele tá esquecendo. Não importa, você ensina aquele som e depois você revisita ele. Mas na próxima aula você ensina um novo som, senão você nunca vai terminar, tá bom? Você sempre vai revisitar todos os sons que você ensinou. Vamos supor que você está fazendo flashcards. Você vai mostrar o do dia e vai mostrar dos dias passados, para ele falar também quais são os sons que você já ensinou. Então vai ser uma informação que ele sempre vai rever. Não vai ser que ele só estudou ontem e depois nunca mais ele vai ver aquela informação. Não, você vai sempre construir em cima, mas nunca vai deixar o que você já construiu para trás. Você sempre vai trazer com você. Então não importa se ele ainda não entendeu muito bem, você já continua para o próximo. Esse package de atividades que você está vendo aqui, ele tem atividades de todos os sons, com todas as letras do alfabeto. Ele tem mais de 160 páginas de atividades que você pode usar com seus alunos. Eu te garanto que você não vai ter tempo para usar todas elas, mas você tem a opção de escolher quais atividades você vai querer usar para praticar cada som. Eu que dou aula todos os dias para meus alunos, não consigo dar todos eles. Aqui na escola, todos nós professores do primeiro e do segundo ano, quando a gente ainda tem uma criança que precisa dessas atividades, a gente está usando esse mesmo material. Todo mundo na minha escola usa o material da Go Bilingue, porque é um material que eu criei personalizado para as crianças bilíngues. E aqui, nosso ambiente é de crianças bilíngues. Então, nós todas, professoras aqui, usamos esse material também. Uma outra atividade que você pode fazer para os seus alunos para praticar o som e a letra do alfabeto, letra maiúscula, letra minúscula, é você match o som com a figura, né, que começa com o mesmo som. Lembra que a gente sempre começa com initial sounds, porque a gente está desenvolvendo o phonemic awareness. E o phonemic awareness a gente pode fazer de olho fechado. Você só está introduzindo a letra com o som que você escuta que aquela palavra começa. No caso, butterfly, butterfly. Daí você vai ensinar o seu aluno que é o p, que se escreve com o B. Tá? Então aqui você tá fazendo os dois. A criança ainda não sabe escrever a palavra butterfly, mas ela tá já fazendo a conexão do som com a letra. Depois que você termina de ensinar os sons iniciais, você vai praticar o som final. Você fala uma palavra para a criança e a criança tem que dizer com que som aquela palavra termina. E aqui uma atividade para você praticar. Pega um prendedor, dá uma figurinha e dá 3 opções de som. E a criança tem que marcar qual letra representa o som que ela terminou. Igual bus, termina com s. Daí a criança tem que pôr o prendedorzinho no s, porque vai ter 3 opções. Isso vai construir um vocabulário para o seu aluno e vai ajudar ele no phonemic awareness. Antes de continuar, o que é muito importante eu explicar para você, que quando a gente ensina phonics, a gente não segue a sequência do alfabeto. A gente não ensina, hoje é o A, amanhã é o B e depois o C. O phonics tem uma sequência. Nós chamamos essa sequência de scope and sequence. Né? Tipo, é o seu calendário da ordem de ensinar os sons das letras. Por que nós não seguimos a ordem do alfabeto? Porque se eu ensino em ordem os sons, eu me limito muito para criar palavras, para criar palavrinhas de CVC, consoante, vogal, consoante. Porque o nosso objetivo é já ensinar o som e já fazer o nosso aluno a ler palavras que tem aquele som. Então você precisa apenas de 3 sons para você fazer um CVC. Você precisa de uma consoante, uma vogal, uma consoante e você já consegue ler uma palavra que tenha um CVC. Quando você segue o alfabeto, limita muito as opções de palavras que você pode ler. Então foi-se estudado uma maneira quais são as letras que em combinações mais formam palavras de CVC. Então é nessa sequência que a gente vai seguir, para que a criança já aprende o som, já consegue juntar 3 sons e já lê uma palavra que ela conhece. Então por isso que é importante você já ensinar e ela já aplicar. Ela já vai começar a ler, porque você não quer esperar ensinar as 26 letras do alfabeto para ela começar a ler. Você quer ensinar pelo menos a 3 letras, ela já consegue ler. 2 letras ela já consegue ler, tá bom? A sequência mais usada é o que a gente chama de SATPIN, que é o SATPIN. Porque elas, combinadas entre si, elas formam muito mais CVC words do que qualquer outra sequência. Existem sim outras sequências, não importa que sequência você usa, o que é importante é se você começa com um scope and sequence, com uma sequência, você fica com ela até o final, porque ela tem o objetivo de ter aquela sequência. Então você não pode ficar mudando, porque às vezes você pode repetir um som que você já ensinou, ou você pode pular um som que não tinha na outra sequência que você começou. É muito importante você ficar sempre
sempre com a mesma sequência. Olha aqui um exemplo de seguir a sequência, como que a criança já consegue fazer o segmenting and blending de algumas palavras. Na aula 2, se na aula 1 você ensinou o som A, né, ou o som S, na aula 2 você ensina o segundo, ou A ou S, não importa qual dos dois você ensina primeiro. Daí a criança já consegue ler uma palavra como as. Então você já ensina ela a fazer o segmenting and blending, as. Lógico, não vai conseguir conectar nenhuma figura, nada, mas a criança já consegue juntar esses dois sons. Na terceira aula, ela consegue ler palavras como sat, at. Aqui você já com certeza consegue dar algum livrinho para ela ler que tem alguma coisinha assim. Esses livrinhos chama decorables. São livrinhos que cada vez que entra um som novo, ele adiciona palavras que tem aquele som e faz a combinação e tem uma historinha. Então fica mais engajante para as crianças, tá? Então nós damos esses livrinhos que chama Decorable para os nossos alunos ler paralelamente com a alfabetização, porque ele já na terceira aula, na segunda aula, ele já pega um livrinho desse, já leva para casa e já pode mostrar para o papai e para a mamãe como que ele já está lendo. Olha só que interessante, você na sua primeira semana de aula ou terceira aula com seu aluno, ele já vai estar lendo em inglês. Então isso é muito gratificante para os pais saber que a sua aula está funcionando de uma maneira muito diferenciada e muito efetiva na vida dessa criança. Na quarta aula você vai adicionar um outro som. Olha já quantas combinações que você está fazendo. As, sat, at, sap, pat, tap. E assim por diante. Cada aula você vai adicionar um outro som e a criança vai conseguir fazer combinações diferentes com o CVC, com a consoante e vogal, consoante dela. Deixa aqui no comentário o que você está achando dessa aula. Se você ainda não deu um like nessa aula, corre lá, não vai custar nada para você e isso me ajuda demais para divulgar o meu trabalho para outros teachers. O YouTube entende que quando você dá um like, quando você faz um comentário, quando você compartilha esse vídeo tá bom e ele vai mostrar para mais pessoas. Então, se você quiser me ajudar com isso, eu agradeço de coração. Se você ainda não deu um like, por favor, dá um like agora nesse vídeo. Eu escrevi aqui 2 frases para você ver como que um decodable funciona. O decodable, ele vai adicionar os sons que os seus alunos já conhecem, tá? Então, eles só vão ler sons que eles já foram ensinados, que você já ensinou. No caso aqui, Pat is sad. O aluno já com certeza aprendeu todos esses sons individualmente. Pap can nap. Também, isso é uma frase de um decodable que nós temos no curso. Aliás, nós oferecemos um conjunto de decodables, uma coleção de decodables para os alunos do curso ter acesso. Uma aluna do curso fez o trabalho de fazer download de todos, são mais de 50 decodables que está no nosso Drive. A gente tem um Drive que todos os alunos compartilham, que todas as informações, atividades que a gente recebe de Phonics, a gente coloca lá e todos os alunos podem ter acesso a esse Drive. E temos também uma coleção de decodables em ordem. No decodable também vai estar incluído algumas high frequency words. O que é high frequency words? São palavras que você vai ler muitas vezes, palavras que estão em todos os livros infantis, que está aparecendo muitas vezes. E ainda você pode não ter chego na vez do som dessas palavras. Não deu tempo de você ensinar ainda um som. Exemplo, a palavra the, né? O, a, the. Até você chegar e ensinar o TH, o seu aluno já está lendo palavrinhas de CVC. Então é importante você pegar esse the e ensinar já logo no iniciozinho, como um high frequency word. Então você vai ensinar para o seu aluno só essa palavra, você não vai ensinar os sons separados, você vai ensinar essa palavra e fazer o seu aluno meio que decorar. Então limita muito o que ele decora, tá bom? Ele vai decorar só uma palavrinha ou outra para ler aquele livrinho. Daí você pode colocar the map is on the mat. Então você tem a palavra the. O resto são palavras que ele já aprendeu o som, mas o the ainda ele não aprendeu, mas ele sabe que aquele é o the. Essas palavrinhas nós chamamos de high frequency words. Uma vez que o seu aluno ele já aprendeu todos os 26 sons, a gente vai trocar o foco. A gente agora vai focar no segmenting and blending, que é juntar todos esses sons com diferentes vogais no meio, né? O short vowel sempre vai estar no meio nessa fase, nesse processo. Então tem atividades também para você praticar com seus alunos de CVC. É importante você
você ter esse botão embaixo de cada som, porque o seu aluno vai estar concretizando esse aprendizado. Ele vai estar apertando o botãozinho para fazer cada som. Se a criança ela é muito novinha, ela vai ter uma dificuldade de fazer esse segmenting and blending. Não são todas as crianças que acham fácil fazer essa junção com os sons. Então é muito importante você usar de uma maneira que alcance todos os seus alunos, não apenas os alunos que têm facilidade para aprender, mas também os alunos que precisam de mais visual, de mais apertar o botãozinho. Daí também você pode usar o Poppet. Cada som vai apertar o Poppet e depois fazer ele inteiro. Às vezes você tem que pegar um carrinho e colocar assim no seu ombro e fazer cat. Existem vários truques para você fazer com seu aluno para que ele possa fazer esse segmenting and blending e ler a palavra juntando os sons. Para algumas crianças ainda é difícil fazer segmenting and blending com os sons separados. Então o que a gente usa é trabalhar com word family. O que é word family? É o som do meio e o som último ser igual, tá? Igual rima. Você vai então usar palavras que acabam com at. Daí você vai trocar só o primeiro som. Daí fica at, bat, at, cat, at, sat. Daí você pode usar figuras para construir o vocabulário, mas com palavras que o seu aluno consiga ler, porque é muito gratificante para o seu aluno saber que aquela palavra, que aquela figura em inglês, ele não apenas sabe o que é, mas ele também sabe ler essa palavra. Imagina seu aluno chegando em casa com uma folhinha dessa e com as figurinhas e mostrando para o pai como que se lê e qual é a figurinha que match. Isso a gente chama de sort. Isso é muito gratificante para o aluno, para o pai que vê o resultado também. Depois que a gente ensinou os nossos alunos a fazer o segmenting and blending com os CVC words, praticamos com word family, a gente então tá na hora de ensinar os digraphs e os blends. Os digraphs são os sons que precisam de duas letras para fazer um som apenas, igual o CH que faz tch, o SH que faz sh, o TH, o WH, esses são os digraphs. Nós precisamos de duas letras para fazer um som. E o blend, a gente precisa de duas letras, mas cada letra faz o seu próprio som, tá? Igual o BR, o FL, o SM. Então a gente chama o R blend, L blend e S-blend. Esse é o próximo passo para os nossos alunos depois que eles já aprenderam todas as 26 letras, né, os single sounds. O próximo passo é ele adicionar nisso os digraphs e os blends. Então, se ele sabe ler palavras como hop, op, se a gente adicionar o ch na frente, fica ch, op. O número de som é o mesmo, mas agora a gente está adicionando um pouquinho mais de dificuldade, que é os digraphs. E olha como é importante você, teacher, saber qual é esse som para ensinar para o seu aluno o som correto. Nós podemos também trabalhar por vogais. Vogais curtas. Muitos alunos têm muita dificuldade para o som curto das vogais. Uma vez que você já ensinou todas as 26 letters com os digraphs e blends, você pode focar então agora nas vogais, no som curto das vogais. Nesse package tem várias atividades para você laminar, para você trabalhar com o seu aluno individualmente por vogais, tá? Eu também vou disponibilizar dessas vogais para você ter, para você ver como que é essas atividades. Então o seu aluno vai poder ler palavras que tem o short I, ele fica k, it, kit. Ao trabalhar com uma vogal separada, você também pode usar todo esse material para você praticar com seu aluno a vogal que ele está precisando, ou você pode fazer essas 5 vogais cada uma num dia ou cada uma numa semana. Isso tudo vai ser para praticar, para consolidar o aprendizado que o seu aluno está tendo. Então vamos supor, se você já ensinou todos os 26 sons, mas você quer ainda praticar um pouco mais os 26 single letters antes de ir para os digraphs, antes de ir para o blend ou antes de ir para os long vowels, você usa mais esse material para praticar, para reforçar o aprendizado. Às vezes um aluno vai precisar mais que o outro, então você com um aluno pratica mais isso, com o outro você não precisa, você pode move on, pode continuar. O Phonics também é interessante que você não ensina para todos os alunos na mesma ordem. Cada aluno vai estar num nível diferente, porque a criança aprende em níveis diferentes. Então você vai ter várias atividades na sua sala e cada aluno vai estar fazendo uma atividade, ou cada grupo de aluno vai estar fazendo uma atividade. Isso é trabalhar com diferenciação, você vai diferenciar isso no seu aluno. E Phonics é super
super sobre diferenciação. Você precisa diferenciar, você precisa saber aonde que o seu aluno está e buscar ele aonde que ele está para ensinar o que ele não sabe ainda. E se ele já sabe, não tem por que você ficar repetindo a mesma história, você já pode ir para o próximo passo. Outra atividade que tem nesse package é alguns joguinhos. No caso, esse I have, who has, você dá um cartão para cada aluno e cada aluno precisa ler a sua palavra. Então, I have the first word. Who has pig? Então, quem tem o pig vai pegar o pig. Chega no tip. I have lip. Who has tip? Quem tem o tip vai ler o tip. I have tip. Who has lip? I have lip. Who has tip? Então, o seu aluno vai estar forçando a ler essas palavrinhas que estão dentro desse quadradinho. Então, existem vários joguinhos que você pode fazer com seus alunos para que sua aula seja engajante, para que sua aula seja atrativa. E seu aluno vai aprender de uma maneira brincando, de uma maneira alegre, de uma maneira divertida. E é assim que criança aprende. Criança aprende, primeiro, se ela gosta do professor e segundo, se ela acha a aula divertida. Se a aula é chata, se a aula é entediante, se tem que ficar sentado na carteira escrevendo, ela não vai aprender, ela não vai achar legal, ela não vai querer voltar para sua aula. Então, tenta fazer a sua aula bem atrativa, bem engajante, bem colorida para seu aluno querer voltar, para o seu aluno querer aprender. Depois que o seu aluno já aprendeu a fazer o segmenting and blending, ele já está super firme nos short vowel sounds, então chegou a hora de você ensinar os long vowel sounds. E para ensinar os long vowel sounds, você começa com o silent E. E esse é um package que existem atividades do silent E. No Drive também a gente coloca várias outras atividades para os seus alunos praticar palavrinhas trocando do short sound para o long sound. Eu tenho esse card que eu uso com os meus alunos, que eu faço mad, vai para made, Paul, pale, Sam, same, Tim, time, pin, pine, hid, hide. Existem várias atividades que eu ofereço no Drive para você praticar em ordem com seus alunos. Uma outra maneira que meus alunos amam praticar os CVCE words é quando eu dou para eles alguma palavrinha que tem o CVC igual S, ob, rob, e daí eu coloco o magic E ou o I na frente e eles precisam trocar o som. Robe, agora fica O, que agora o O ficou longo, então robe. Então tem várias atividades assim, manipulativas, hands-on, que faz o seu aluno engajar nas suas aulas. Agora essa, tub, tube. Então essas atividades são muito engajantes para os seus alunos. Outra atividade que eu gosto de fazer com os meus alunos, uma vez que eles já terminaram todas as outras atividades que eu pedi, o que eu faço? Eu dou uma folha assim, que tem um plástico e uma caneta para escrever por cima, né, uma caneta de lousa, para eles procurarem em livros palavras que têm o CVCE. E é muito interessante ver o tanto que eles acham. Você não acredita o tanto de palavras que o seu aluno vai achar trabalhando sozinho, individualmente, tentando ler palavras em livros com o CVCE. Ele pode não ler o livro inteiro, mas ele vai conseguir identificar palavras que têm o silent E no final e vai conseguir ler essas palavras também. Depois que a gente ensinou o silent E, fazendo as vogais ficarem longas, a gente vai agora mostrar as variações. Vamos começar com o vowel teams, que são duas vogais juntas fazendo um som longo ou um som curto ou um som de vogal na sílaba. Então a gente começa com os vowel teams, né, que é o time de vogal. Vamos também ter atividades engajantes para praticar adicionando esse novo padrão de spelling na nossa sequência do Phonics. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar aqui toda a sequência, todos os spelling patterns, todos os padrões. Eu mostrei assim para você o início um pouco mais detalhado, mas ele tem uma continuidade. Eu tô aqui deixando a lista para você entender um pouquinho mais da sequência. A gente começa do single letter sounds, depois a gente ensina nossos alunos a blend, fazer o segmenting and blending desses sounds. A gente vai adicionar os digraphs e os blends, depois a gente adiciona os long vowels com o silent E, o vowel teams, os vowel variations e por último os consonant variations, os consonant clusters. Então essa é a sequência. Quando os nossos alunos estão até o primeiro, segundo, terceiro ano, a gente fica apenas até o vowel variations. Quando eles já estão no terceiro, quarto, quinto ano, que a gente entra mais nos consonant clusters, nos consonant variations, tá? Então a gente ensina todos os sons, de todas as maneiras de spell para os nossos alunos até eles terminarem o quinto ano, sexto ano no máximo.
do ensino fundamental, nós já ensinamos todas as variações, todos os sons para eles. Se você dá aula para um adulto, você pode também ensinar todos esses sons, todas essas variações de uma maneira mais rápida, porque para o seu aluno maior ou seu aluno já alfabetizado, ele não vai precisar ter o trabalho de fazer esse som juntar. E isso é o que demora mais na parte da alfabetização. Ele já sabe, ele só precisa saber as regras. Então isso é um processo um pouco mais acelerado para crianças maiores, para as crianças que já estão alfabetizadas. E existe uma maneira para os seus alunos, cientificamente comprovada, guardar essas palavras que eles estão aprendendo, esses padrões de spelling, padrões de escrita que eles estão aprendendo dentro do seu cérebro, dentro da mente. Esse processo chama Orthographic Mapping, mapeamento ortográfico. Uma vez que você lê uma palavra mais de 12 vezes, essa palavra fica familiar para você. Você já leu, você já sabe, é como se você tivesse decorado essa palavra. Mas o que o seu cérebro está fazendo, ele está mapeando esse som lá dentro para que ele fique fácil de ser acessado. E essa palavra é guardada dentro de uma caixinha no seu cérebro chamado Sight Word Memory, que são as palavrinhas do Sight Word. Então ali ela vai estar guardadinha e é como se você tivesse decorado, mas não, seu cérebro só bem rápido aprendeu a conectar o som com a letra daquela palavra, porque ele está vendo sempre. Uma vez que você consegue ler uma palavra sem nenhum esforço, essa palavra se tornou um sight word, uma palavra que você bate o olho e já lê ela. E é assim que é desenvolvida a sua fluência. Quanto mais você lê uma palavra, mais ela se torna um sight word para você. O sonho de todas as palavras é se tornarem um sight word. Então todas as palavras querem ser um sight word quando crescerem. Mas Aline, qual que é o processo de uma palavra se tornar um sight word? Como eu disse, é um processo chamado Orthographic Mapping e eu vou mostrar para você aqui rapidinho como que funciona. A definição de Orthographic Mapping é usar os skills, as habilidades que você aprendeu e colocar essa palavra na sua memória para que ela grude, para que ela fique para sempre, para que você possa buscar sem nenhum esforço e da maneira correta para escrever e para ler. Para você ensinar o seu aluno a mapear ou fazer o Orthographic Mapping dos sons que ele está aprendendo, você tem que começar desde o início esse processo. Você tem que começar desde quando ele está lendo palavras simples, como CVC, Word, você já começa a ensinar ele a fazer o mapeamento dessas palavras. E você vai progredindo de acordo com o desenvolvimento cognitivo do seu aluno. Uma maneira para a gente fazer esse Orthographic Mapping é usar manipulativo, é usar esses sound buttons. Você pode pegar algo concreto e usar esses botões ou esses círculos, qualquer coisa que você tem, para que cada um possa representar um som. Por isso é importante, se você tem o Poppet, você usa o Poppet para te ajudar a fazer o mapeamento dessas palavras no seu cérebro. Seu aluno vai entender que cada som é representado por uma unidade, por um círculo no caso aqui. E cada som, que é fonema, será representado por uma letra ou por um conjunto de letras. No caso do CH, do PH, é um conjunto de 2, 3 ou 4 letras. Às vezes tem até 4 letras representando um som apenas. Então seu aluno tem que ter essa percepção. Um som para letra ou para o conjunto de letra. Então um fonema representado por um grafeme. O grafeme pode ser de 1, 2, 3 ou 4 letras. No caso, nós temos 3 sons, 3 fonemas, ch, e, p. E nós temos 4 letras, porque para um fonema, ch, nós usamos 2 letras, o C e o H. Então fica ch, e, p. Então o seu aluno vai conseguir fazer essa relação entre o som, o fonema e o grafeme, as letras. A língua inglesa, ela é designed para que cada fonema seja representado por um grafeme. Quando esse grafeme ele é representado por uma letra do alfabeto, a gente chama de graph, que quer dizer uma letra. 2 letras é o digraph, que a gente viu, o CH, o PH. Então, são representados por 2 letras. O grafeme é representado por 2 letras, o digraph. 3 letras, trigraph. 4 letras, quadraph. Então, existem até 4 letras que possam representar um grafeme. Então, aqui o primeiro fonema que a gente tem é o ch. O ch, que nós escrevemos com CH, com 2 letras, um grafeme. O ch, ele é um digraph. Agora você vai fazer aqui comigo um orthographic mapping. Nós vamos juntos mapear uma palavra. Vamos contar quantos fonemas tem na palavra wait, tá? W, A, T, wait. Nós temos 3 fonemas na palavra wait. W, A, T,
wait. Agora, qual é o primeiro fonema? Tenta escrever aqui nos comentários qual é o primeiro fonema. Como é que a gente representa na letra do alfabeto o primeiro? Qual é esse som? Qual que é o primeiro? Sim, a letra W representa o primeiro fonema. Agora nós temos dois mais. Vamos pensar no final, que é assim o processo do seu aluno. Ate, wait. Qual é o último fonema? Qual é o último fonema que a gente escuta? O último som que a gente escuta? Escreve aqui nos comentários. Muito bem. Ate. Lembra, esse weight que eu tô falando é de peso, tá bom? Eu esqueci de falar no início, não é o weight de esperar, eles têm os mesmos fonemas, eles fazem com o mesmo som, só que eles querem dizer coisas diferentes e se escrevem diferente, tá? Então eu tô falando de weight, de peso, de pesar. Agora vamos pensar no do meio, no som do meio. Ate. Como que a gente escreve esse som do meio? Como que você acha que escreve? Escreve aqui no comentário. Nós usamos 4 letras do alfabeto para representar o som A na palavra wait. A gente usa o E, o I, o G e o H. Wait. São 3 sons e no som do meio usamos 4 letras. Se o seu aluno conhece as diferentes maneiras de representar o som A, ele pode escrever com o jeito certo, que é o E-I-G-H. Ele também pode achar que você tem que escrever do mesmo jeito que escreve wait, de esperar, e escrever wait com o AI no meio, que é um jeito também da gente representar o som A. Ou ele também pode achar que você está usando o silent I no final e colocar o long A no meio, wait. Todas essas maneiras, foneticamente, estão certas, só que a gente sabe que a palavra wait tem o A escrito com E-I-G-H. Então é isso que a gente vai trabalhar com os nossos alunos, a gente vai mostrar as opções e fazer ele mapear o jeito certo para que o cérebro dele guarde essa informação e não queira nunca mais esquecer. Mas sim, se algum dos seus alunos escrever do outro jeito, você vai falar, olha que legal, você conseguiu escutar e você conseguiu representar o que você escutou no papel. Agora a gente vai aprender que existem outras opções para a gente representar esse mesmo som e aí que você direcione o seu aluno para o spelling correto. Não importa então se a palavra tem 6 letras, ela vai ter 3 fonemas, 3 sons que devem ser representados por 3 grafemes. E um desses grafemes vai ser representado por 4 letras do alfabeto. Agora vamos continuar um pouquinho mais. Eu vou pedir para você tirar o som W. Lembra do phonemic awareness, que a gente manipula os sons? Então a gente vai tirar o som W da palavra wait e vai ficar ate, certo? Mas no final a gente vai trocar do t por th. Então fica eighth. Aqui agora nós temos 2 fonemas representado por 2 grafemes e esses grafemes eles são compostos de 6 letras. Quando os nossos fonemas, os nossos sons estão alinhados com os nossos grafemes, o jeito de escrever, o nosso spelling, é quando chegamos no phonics, é quando a gente finalmente entendeu como que nós relacionamos o som da fala com as letras na escrita. E é esse o nosso objetivo em alfabetizar os nossos alunos. E é isso que o Phonics te proporciona, todo esse conhecimento de manipular os sons com as letras, saber qual que é o padrão, saber a ordem, saber a sequência do mais simples para o mais completo, conseguir fazer você conectar esses 44 sons que você tem com as 26 letras do alfabeto, manipular essas letras, juntar, mudar, para você construir todas as palavras da língua inglesa. E agora eu vou mostrar para você o que você vai aprender no curso, o que tem dentro do curso que você pode usar para o seu conhecimento, para educar os seus alunos, alfabetizar os seus alunos, o seu filho, se você faz homeschool, ou mesmo usar esse conhecimento para você melhorar o que você entende da língua inglesa. O curso, ele sempre está em construção, eu sempre estou adicionando mais aulas nele, mas aqui estão as aulas que já tem dentro do curso. No módulo 1, nós temos uma aula de introdução, onde você vai ter acesso a todos os links dos nossos grupos do WhatsApp, do Drive, onde que eu já falei que tem todas as atividades em PDFs, atividades que os outros alunos colocam, criam, vai estar tudo dentro desse Drive de uma maneira bem organizadinha para você acessar. No módulo 2, eu ensino os termos e conceitos que você precisa saber do Phonics para que você possa continuar o aprendizado nas outras aulas. Eu ensino para você o que é decoding, o que é encoding, o que é syllables, o que é segmenting and blending. Eu ensino para você em 9 aulas todos os termos e conceitos para que você possa entrar conscientizado, equipado
para estudar os próximos módulos e alfabetizar com estrutura. No módulo 3, eu ensino para você, teacher, o que é letters and sounds, como que você pode desaprender o que você aprendeu em português com mais detalhes, com exemplo, para você se alfabetizar primeiro, para então conseguir alfabetizar o seu aluno. E no módulo 4, a gente vai iniciar a alfabetização do seu aluno. Uma vez que você já se alfabetizou, você tem a autoridade de alfabetizar os seus alunos. Lembrando que todas essas aulas, você vai ter atividades em PDFs embaixo da aula para você só baixar no seu computador e imprimir. Atividades como essa atividade que eu mostrei para você, por ordem, por aula, vai estar toda organizadinha embaixo das aulas e também você pode encontrar organizadamente lá no Drive. No módulo 5, a gente vai ver a ordem do Spelling Patterns para as crianças que já estão com os 26 single sounds aprendidos. No módulo 6, a gente continua a nossa caminhada com os Spelling Patterns das consoantes. O módulo 7, eu fiz um conjunto de vídeos dos nossos encontros com os alunos, que nós fizemos alguns encontros no Zoom, e alguns encontros são muito produtivos, eles são muito ricos de conhecimento, então eu gravei esses encontros e alguns desses encontros estão disponíveis para vocês no módulo 7. O módulo 8 é um módulo bônus que eu fiz para sílabas. Eu te ensino a como separar sílaba em inglês, eu ensino as 6 regras de separar sílaba em inglês. Existem outros bônus que eu também estou agregando ao curso. Uma vez que você está dentro do curso, você é beneficiado com todos esses bônus. Mas o maior bônus para você que está assistindo esse webinar Construindo com Phonics é que você vai ter acesso ilimitado do curso. Você não vai precisar ter 1 ano de acesso ou 2 anos de acesso. Eu vou dar para você acesso ilimitado. Enquanto o curso estiver na Hotmart, você pode acessar sem um tempo limitado. E você também vai ter o benefício de ter acesso a todos os outros módulos, a todos os outros conteúdos que eu vou adicionar no curso daqui para frente. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar para trás nessa super oportunidade que você está tendo hoje de entrar para essa turma e se diferenciar no seu ensino bilíngue. Isso é algo que você pode fazer por você nesse ano. Um dos bônus mais importantes que eu tenho no curso realmente é o meu Drive. É o meu Drive onde está todas as atividades que eu tenho, que eu criei, que eu adquiri, que eu ganhei. Todas essas atividades a gente deixa dentro de um Drive. Se eu for colocar um valor nesse Drive, ele vai custar mais de R$2.000, muito mais, talvez mais de $2.000. Se eu for colocar o valor de cada atividade em PDF que eu comprei ou que eu criei e adicionei dentro desse Drive. Outros professores também, eles compartilham as atividades que eles fizeram ou que eles acharam, eles compartilham dentro desse Drive. E esse Drive, ele é muito rico em informação. Outro bônus que eu também não posso deixar de contar para você aqui é o nosso grupo do WhatsApp. Como eu falei anteriormente, nesse grupo do WhatsApp você tem ofertas de emprego de professores ou coordenadores que estão no grupo e precisam de professores capacitados, professores que precisam de gente para dar aula online para um adulto, online para uma criança. Você tem oportunidades inúmeras. Eu já tive muitos testemunhos de professores que conseguiram oportunidades dentro do grupo. Toda hora a gente recebe algum comentário no grupo agradecendo. Esse grupo realmente ele faz a diferença na vida de muitos professores. Tá, Aline, mas quanto custa o curso? Se eu for colocar valor nesse curso, realmente o valor vai ser muito alto. O valor que eu tentei colocar para ser mais acessível para teachers foi em torno de 2.997, 3.000. Mesmo assim, eu achei esse valor ainda baixo para o tanto de conhecimento que você tem desse curso. Esse curso, ele vale muito mais que isso, principalmente porque existem conteúdos sempre sendo adicionados no curso. Agora você também está ganhando acesso a esse curso de sílabas dentro do curso, que sozinho esse curso está valendo R$450, só que eu não vou vender o curso por esse valor para você. Eu estou dando 50% de desconto para você que quer adquirir esse curso através desse webinar Construindo Phonics. Todo esse conteúdo, toda essa informação vai estar disponível para você hoje por R$1.498 para você que está assistindo esse webinar Construindo Phonics. Esse valor não vai ficar assim para sempre, ele está assim hoje
para você. Então, se você quer mudar a sua vida, mudar o tipo de ensino que você oferece para os seus alunos, ter mais oportunidade de trabalho na sua vida, ganhar mais, ser mais respeitado, ter outras oportunidades até fora do país, não fique fora dessa oportunidade. Muitas pessoas falam para mim, Aline, eu não tive oportunidade, você teve oportunidades que eu não tive. Não, você está tendo oportunidade agora. E eu digo para você, se você quer uma oportunidade, agarra essa oportunidade, não deixa ela passar, porque só apenas você pode mudar a sua vida, pode criar as oportunidades oferecidas para você. Muitas pessoas não agarram as oportunidades, mas eu tô pedindo para você agora agarrar essa oportunidade de fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença na vida dos seus alunos. E quem sabe o ano que vem não é você que eu tô falando que conseguiu um trabalho em outro país, conseguiu um trabalho numa escola internacional, conseguiu mudar a sua vida de uma maneira muito significativa através do conhecimento que você investiu em você mesmo. Amanhã na nossa aula 4, na nossa aula bônus, eu vou falar sobre The Science of Reading. Eu vou mostrar para você como que a ciência vê o phonics, como que ela comprovou que o phonics é uma maneira efetiva de se aprender uma língua, de se aprender a ler. A gente vai falar sobre isso em mais detalhes amanhã e eu te vejo amanhã na nossa quarta aula, na nossa aula de acabamento, na nossa aula bônus. Te vejo também dentro do curso e quero te oferecer minhas boas-vindas para você, meu novo aluno, minha nova aluna que acaba de adquirir o curso. Você não vai se arrepender, nós juntos vamos mudar, vamos construir um mundo de phonics, um mundo do inglês com a pronúncia correta. Um beijo, um grande abraço e até amanhã na nossa última aula. Eu sou Lívia, da English Coach. Eu dou aula para adolescente e adulto que estudaram já a vida toda, em realidade. E meu foco é buscar encontrar as traves, onde eles estão travados, para eles chegar num próximo passo na fala, ou a escrita, ou a fluidez no inglês. E muitas vezes é a própria autoconfiança que preciso ajudar eles. E o curso de Aline de fonética tem sido incrível para me ajudar a decifrar mais rapidamente o ponto onde eu preciso trabalhar com esse aluno. Porque o curso de Aline tem muito conteúdo muito rico que te ajuda não só a alfabetizar uma criança pequena, mas também ajuda o aluno que é um aluno de inglês a vida toda melhorar a pronúncia, melhorar a leitura, melhorar a fala, porque ela ensina várias técnicas que, em realidade, você não vai conhecer, sem falar também com uma professora tão excelente como é a Aline. Eu estou adorando um investimento incrível, maravilhoso. Oi, eu sou a Camila Marques e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência com o curso Phonics da Go Bilingue. Eu sou professora, pedagoga, licenciada em ciências, tenho mais de 14 anos de experiência com ensino de inglês e educação bilíngue, principalmente para a educação infantil. E recentemente, em 2022, depois de anos e anos atuando em escolas privadas, com projetos bilíngues, propostas bilíngues, escolas internacionais, eu decidi abrir o meu próprio espaço bilíngue, né? Então, hoje eu sou gestora da Blue English Experience e eu sempre tive a ideia de transformar um espaço, de ter um espaço com uma proposta em que as crianças pudessem realmente ter essa vivência, né, significativa, de forma imersiva no inglês, né? E quando eu decidi ter o meu próprio espaço, um dos primeiros investimentos que eu fiz foi me capacitar com a questão do phonics, né? Então, o phonics é um método pelo qual as crianças são alfabetizadas em inglês e eu ainda não tinha essa capacitação. Então, esse é o meu diferencial. A Blue English Experience oferece, então, essa alfabetização na segunda língua. Eu fiz o curso da Go Bilingue, que é o curso de phonics, que me abriu completamente os meus horizontes, né? Porque seria uma proposta realmente de alfabetização, né? Então, quando a gente fala de toda essa consciência fonológica, né? De trabalhar todos esses sons, então a gente está oportunizando para esse aluno, para que ele realmente descubra todo esse mundo letrado pelo qual a gente está inserido
e consequentemente, tenha toda a sua habilidade comunicativa apurada no ensino de inglês. Então, o curso de Phonics da Go Bilingue foi essencial, né? Foi e está sendo essencial para que os meus alunos eles possam realmente estarem capacitados para começar esse processo da alfabetização, desenvolver a habilidade linguística do inglês e, consequentemente, ter uma experiência com a língua ainda muito mais rica e significativa. Então, estou muito feliz com o curso do Phonics, indico muito para você que ainda não está preparado para ensinar o Phonics, que ainda nunca ouviu falar sobre essa abordagem, que realmente é um método muito eficaz e ajuda muito as crianças a desenvolverem a sua habilidade linguística com relação ao inglês. Oi, Aline, tô aqui para te dizer e te dar um feedback de como está sendo o trabalho com a Alice. Depois da terceira aula que eu dei para ela, nós fizemos o livrinho e parecia mágica. Ela conseguiu reproduzir o som das letras e ler. Eu fiquei impressionada, não imaginava que tão rápido, em tão pouco tempo, ela conseguiria ler. Eu queria agradecer e dizer que eu, não sabendo inglês e não sendo fluente em inglês, com o seu suporte, com o seu método, está sendo muito esclarecedor. E eu tô vendo cada dia mais que a Alice tá se interessando, né? Porque por conta da pandemia, por conta do tempo que ficou longe da escola e da dificuldade pelo fato da gente morar fora, isso tá sendo muito bom para ela. Ela tá se sentindo com autoestima melhor, ela tá conseguindo interagir mais nas atividades, ela gosta das atividades. E para mim tá sendo desafiador, porque como eu não sou fluente em inglês, eu até imaginava que eu não conseguiria, mas com dedicação e com o método que você tem passado pra gente, isso tá sendo diferencial. O muito importante foi que você falou para mim que mesmo eu não sendo fluente em inglês, mas eu querendo passar a vontade que eu tenho de querer ensinar e ajudar minha filha, isso seria o principal para ela entender que o que eu tô falando, ela ia ser capaz. Muito obrigada e vamos continuar. Agora ela já tá sabendo fazer outros sons, já estamos bem avançadas e espero que até o final do ano letivo dela, que é no meio do ano que vem, a Alice consiga ler vários livros de forma espontânea, com maior interesse e, quem sabe, no futuro até posto aqui para você ver. Obrigada, beijo!